Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Ok. Nós vamos hoje dar continuidade aí ao nosso programa e nós vamos falar de uma outra área da medicina, dentro aí do conceito de escolher com sabedoria em medicina, falar um pouco sobre nefrologia. Na área de nefrologia, o que a sociedade tem colocado ali como recomendação, como prioridade dentro da campanha Escolher com Sabedoria em Medicina. Na semana passada a gente falou sobre hematologia, hemoterapia, demos alguns exemplos e hoje não vai ser diferente. Eu vou dar pequenos exemplos e a gente vai mostrar o que a sociedade recomendou ali dentro desse tipo de raciocínio. Então, vou começar aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Estão vendo o slide? Estamos sim, professor. Sim, professor. Obrigado. Então, vamos lá. Aqui, então, a área de nefrologia, aqui um caso clínico, né? Só para ilustrar. Uma senhora idosa, hipertensa diabética, com laboratório mostrando ureia e creatinina levemente tocados, procura um ambulatório com queixa de dor lombar, já apresentou episódios anteriores da dor que melhoraram com analgésicos. Você prescreve um anti-inflamatório não esteroide via oral para paciente fazer uso por 20 dias. A conduta está adequada? Então, essa é a pergunta. E aí? O que vocês acham? Depende, né, professor? Depende de quê? Qual que é a idade dela? 86 anos. 86 anos. Anti-inflamatório. Depende do anti-inflamatório. O anti-inflamatório não é muito legal, né, para a pessoa idosa por causa devido renal. Ela chegou com a queixa de dor lombar. Esse anti-inflamatório seria bom, né, para aquele momento da dor, né? Não sei. Essa queixa lombar dela pode ser possivelmente uma nefrolitise, né? Uma coisa assim, não sei o que. Eu não estou entrando ali no mérito do diagnóstico. Não é a causa mais comum de dor lombar, né? Qual seria a causa mais comum de dor lombar? Pode ser também. O que eu pensei, porque você falou negócio de nefrologia, né? Eu pensei nessa hipótese. Não, é verdade. A gente está comentando sobre assuntos relacionados à nefrologia. Mas o que está relacionado à nefrologia é o que está escrito ali no caso, né? Ela tem já uma alteração da função renal, ureia e creatinina levemente tocadas, é um paciente idosa, hipertensa e diabético. O que significa isso? Mas se ela tem já uma alteração já renal, acho que o anti-inflamatório seria uma piora. Não sei. Mas ao meu ver, acho que sim. Seria uma piora? Não entendi o raciocínio. Eu acho que ele teria uma piora do quadro renal. Você falou que ela tinha uma alteração. Está me ouvindo, professor? Estou ouvindo. É porque deu um problema aqui. Você falou que deu uma alteração nos exames, que ela tem já um problema de renal, né? Você falou? Problema renal Tá escrito ali no caso clínico. É laboratório
com ureia e creatinina levemente tocadas. Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que o anti-inflamatório poderia ser uma causa de piora desse problema renal também. Entendi. Por isso, eu não prescreveria o anti-inflamatório. Não esteroide. Isso. Alguém mais quer fazer comentário? Ô, professor, se ela tomasse esse anti-inflamatório cronicamente, poderia ser uma causa do problema renal dela? Não está escrito isso no caso clínico. Não, Poderia. eu sei que não, é só uma dúvida minha mesmo. Como existe efeitos adversos com o uso do anti-inflamatório, né? Um deles pode ser o comprometimento da função renal, principalmente em doentes idosos com comorbidades e com comprometimento da função renal. A gente tem que ter cuidado na prescrição para esse modelo de paciente. E quanto à causa de dor lombar, que o Hugo comentou anteriormente, a causa mais comum não é nefrolitíase. A causa mais comum é doença degenerativa ali da coluna lombar, né? Osteoartrose, osteoartrite, né? Doença degenerativa, que causa dor. Então, é bastante comum esse tipo de queixa, né? E, naturalmente, digamos assim, a gente pode investigar, pode tratar, aliviar a dor, né? Isso faz parte ali da decisão do médico. Mas o que eu estou querendo colocar é a prescrição do anti-inflamatório. Então, vamos lá para a sociedade. O que a sociedade recomenda aí nesse contexto, né? Está aqui, né? Esse slide eu já mostrei anteriormente para vocês, né? Que é, digamos assim, o cerne da nossa disciplina, né? Avalia sempre, em qualquer teste ou procedimento proposto, necessidade, benefícios daquela intervenção, riscos que podem ocorrer relacionados aos efeitos adversos impostos ao paciente, custos também, procedimento de alto custo, né? Deve haver uma lógica e também que seja centrado ali no paciente. Aqui é uma publicação que fala sobre isso, o uso de anti-inflamatório e progressão da doença renal crônica, falando que o uso de anti-inflamatório não esteroide pode contribuir ou aumentar o risco de progressão da doença renal crônica. E aqui, o que a sociedade escreve? Não prescreva anti-inflamatório não esteroide em paciente com hipertensão, insuficiência cardíaca ou doença renal crônica de todas as causas, incluindo o diabetes mellitus. O uso de anti-inflamatório não esteroide, incluindo os inibidores da ciclooxigenase tipo 2, para o tratamento farmacológico de dor músculo-esquelética, pode elevar a pressão arterial, tornar as drogas antipertensivas menos efetivas, causar retenção de fluidos e piorar a função renal nesses pacientes. Outras classes de medicações prescritas podem ser mais seguras e efetivas. Aqui as referências bibliográficas que a sociedade colocou para corroborar essa recomendação, e isso da Sociedade Canadense de Nefrologia. Ou seja, outras opções devem ser colocadas, né? Drogas que não tenham a chance ali de piorar ou acelerar a progressão da doença renal. Principalmente por um período, eu botei 20 dias de propósito, né? Um período longo também. 20 dias é um tempo longo aí para tomar uma droga analgésica. O ideal é que não se prescreva, como ele está colocando, que possa usar uma outra classe de drogas ali, analgésicas, para alívio da dor da paciente. Outro caso clínico. Você já, como médico, vai visitar seu avô, 76 anos, que faz acompanhamento por doença renal crônica. Sua avó relata que ele fez exames. Você examina seu avô lúcido, normotenso, ritmo cardíaco irregular, pulmões claros, com volume urinário mantido. Quer dizer, você resolveu ali examinar seu avô. No laboratório, ureia 120 mg por decilitro, creatinina 5 mg por decilitro. Diante dos dados acima, você indicaria iniciar programa de hemodiálise? E aí? Professor, volta lá no coisa. Eu estava acabando de ler aqui, eu só... Você falou para mim aqui Agora,
Está aqui. A internet. Voltar no caso clínico. Os exames estão alterados, né, professor? Oi? E está bem alterado, a creatinina está bem elevada, ureia também. Só que ele está tendo um volume urinário, né? E aí? Aí eu não sei. É difícil, né, Hugo? Vocês estão no sétimo período aí, já passaram do meio do ano. Daqui a pouco, do curso, daqui a pouco vocês têm que resolver as coisas, né? Não vai ser assim, né? Vocês vão resolver, né? E como tudo em medicina, Exatamente. tem que ser baseado em evidência, né? A gente tem a MBE, escolher com sabedoria em medicina, quer dizer, isso direciona para tudo que a gente tenha que fazer, tem que ter evidência científica, experiência do médico. A gente está ali numa particularidade que é escolher com sabedoria em medicina. O que se leva em consideração, né, para agir nesse contexto aí que foi colocado? Mais alguém quer fazer comentário? Afinal, indica a diálise ou não no vovô, no seu avô? Ué, professor, tá tudo alterado os exames aí, né? O Ele Henrique tá com... respondeu que sim. Eu Henrique, também diga acho, aí. eu também acho que sim, mas não sei. Aí deixa o Henrique responder aí. Fala aí, Henrique. Eu acho que precisa, sim, pela idade dele, né? Pelo nível que tava da creatinina, mas eu não tenho total base, assim, de conhecimento para até afirmar com certeza. É o que Vocês, esse eu período, penso, fazem nefrologia, não é? fazemos. Então, mas já tiveram essa aula, não? Com o Mitsu, não, né? Não caiu, acho que na matéria da primeira prova que a gente fez, mas acho que a gente já teve, sim, a aula em si. Vocês lembram, então, como é que a gente indica diálise? Quais são por exemplo, assim, os critérios clássicos para a gente indicar diálise? Tem os critérios de diálise de urgência, né? Ele preenche, o vovô ali preenche algum critério para diálise de urgência? Vocês lembram quais são os critérios? Eu acho que não. Também acho que não, por causa que ele está ainda com... Ele não está congesto, Não né? tá urinando ainda, né, professor? Não está com a anúria ainda, né? Ele não está edemaciado. Mas quais são os critérios que a gente leva em conta para indicar diálise? Hipovolemia, anúria. Hiperpotassemia. Hipopotassemia é um deles. Hipervolemia é outro. O que mais? E taxa de filtração glomerular abaixo de 30. A gente já vai falar sobre isso também, o cálculo do clearance e creatinina. Mas não é isso que eu estou perguntando. Vocês falaram hiperpotassemia, hipervolemia, o que mais? Acidose metabólica. Acidose metabólica, exato. E o doente urêmico. Doente urêmico, com sintomas, né, sugestivos de uremia. Então, uremia, hiperpotassemia, acidose metabólica, hipervolemia. São condições que nos levam a indicar diálise, muitas vezes, de maneira imediata ali para tentar oferecer o suporte dialítico do doente, né? O vovô preenche algum desses critérios, não? Não apresenta ali, não. Só está com a ureia alta, mas não tem uma hiperuremia, né? Outro item é o seguinte, se eu vou colocar, eu já vou mostrar o que a sociedade recomendou, né? Mas se eu pretendo colocar um doente em diálise, em programa de diálise, o que eu tenho que fazer? Vocês já tiveram essa aula, nefrologia? Como é que eu vou agir? Imaginem que vocês são nefrologistas, vocês recebem um doente, vocês vão agir em que sentido para botar esse doente em programa de diálise? Digamos que ele tem indicação, né? Estou raciocinando que tem indicação. O que eu preciso fazer?
eu tenho duas opções. O doente tem indicação imediata de entrar em programa de diálise, ou o doente tem indicação de entrar em programa de diálise daqui a pouco, um pouquinho mais adiante. Como é que eu vou agir? Alguém sabe? Vocês estão no hospital universitário, não estão? Estamos indo, sim, professor. Ou não? Sim, a gente tem uma cadeira lá que a gente vai 15 em 15 nas enfermarias. Então, aproveita ali, o hospital tem um programa de diálise, onde os doentes renais crônicos fazem as suas sessões de hemodiálise. Também tem o doente agudo, que normalmente está dentro da UTI, onde também faz lá as sessões de diálise. Aproveita para conhecer o setor. Né? O responsável ali é o próprio Mitsul, como outros médicos. Então, aproveita lá. Tem os doentes de programa de diálise. Esses doentes, eles fazem diálise normalmente 3 vezes por semana, por um intervalo de tempo aí de 4 horas. Esses doentes, normalmente, eles dialisam através de uma fístula arteriovenosa. O colega da vascular confecciona uma fístula e eles utilizam a fístula para ser puncionada e fazer a diálise. Quando o doente precisa logo entrar em diálise, funciona um vaso, uma veia, se coloca um catéter, coloca um doente em diálise, depois faz a fístula e bota o doente em diálise, fístula arteriovenosa. Aproveitem que vocês estão fazendo nefrologia para conhecer ali como é que o sistema funciona. É interessante, né? Porque senão fica tendo aula e não vê lá como é que funciona na vida real. Então, eu posso decidir colocar o doente logo em hemodiálise, né? Por exemplo, que é o mais frequentemente utilizado, pode ser diálise peritoneal também, programa de diálise peritoneal. Mas, quando é hemodiálise, que é o mais comumente utilizado, se eu preciso que o doente entre logo em diálise, funciona uma veia e bota em diálise, depois faz a fístula e o doente fica dialisando pela fístula. Se o doente não tem critério naquele momento, mas vai precisar mais adiante, né, a progressão da doença, num intervalo de tempo pequeno, se confecciona a fístula, fica a fístula arteriovenosa pronta e depois o doente usa a fístula para entrar em programa. Olha, eu não estou me referindo ao doente que eu mostrei. Né? E o doente que eu mostrei, ele seria melhor caracterizado como doença renal aguda, injúria renal aguda ou doença renal crônica? Insuficiência renal crônica. O que vocês acham? Crônica. É isso mesmo, crônica. Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas para vocês, para dizer o que a sociedade recomendou. Aqui. Então, aqui é o modelo, né, da doença renal crônica. Né? Você tem o paciente normal, o risco aumentado, a lesão tecidual, a diminuição do fluxo plasmático renal, né? E, posteriormente, o doente com doença renal crônica, podendo levar o doente ao óbito. Né? Várias complicações podem ocorrer ali durante a evolução, né? E nós vamos acompanhando esse doente, tratando os fatores de risco, tentando evitar aí a progressão, né? Fazendo diagnóstico, tentando evitar a progressão, estimamos a progressão até que o doente preenche critérios ali para insuficiência renal crônica e precisa ser colocado em programa de diálise, e alguns pacientes também são colocados para transplante. Né? Aqui a fórmula do cálculo do clearance da creatinina, né? A fórmulazinha ali para o homem, para a mulher, um pouquinho diferente, né? E aqui os estágios da doença renal crônica. Ali, observem o seguinte, se eu tenho um clearance de creatinina muito baixo, menor do que 15, uma taxa de filtração glomerular menor do que 15 ml por minuto, né? Isso significa o estágio, digamos assim, mais severo da doença renal crônica, o estágio 5, né? Como avaliando a taxa de filtração glomerular. Eu posso acompanhar a evolução do doente ali nos estágios da doença renal crônica de acordo com o comprometimento da taxa de filtração glomerular através desse cálculo aqui, do clearance de creatinina. Eu estou falando aqui do clearance de creatinina. Né?
Aqui é um trabalho que fala entre colocar o doente precocemente versus colocar o doente tardiamente em diálise. Doente renal crônico, né? É um trabalho que fala sobre isso, a evolução do doente, né? E esses trabalhos fizeram com que a sociedade recomendasse o seguinte: não inicie diálise em pacientes ambulatoriais em estágio 5 de doença. O que é o estágio 5? Que tem um clearance menor do que 15, né? Na ausência de indicações clínicas. Então, se a gente for lá no nosso vovô, eu vou voltar aqui, ó, ele não tem nenhuma indicação clínica para ser colocado em diálise. Ele tem um laboratório, e se a gente fizer o cálculo do clearance da creatinina, vai estar lá, pode ser que esteja com um clearance menor do que 15, mas ele não tem clínica. Se ele não tem clínica, não significa que ele precise entrar rapidamente em programa de diálise. Então, diante da você indicaria iniciar o programa, é a pergunta feita e a resposta aqui, né? Iniciar a diálise crônica antes do aparecimento de sintomas urêmicos ou outra indicação clínica é associado com estresse significante e inconveniência para o paciente, sem qualquer benefício clínico. Guideline recente recomenda que pacientes com uma taxa estimada de filtração glomerular menor do que 15 devem ser acompanhados de perto pelo seu nefrologista e a diálise adiada até que sintomas de uremia, sobrecarga de volume, hipercalemia ou acidose se tornem presentes ou a taxa de filtração glomerular caia para 6 ml por minuto. Referências bibliográficas, Sociedade Canadense de Nefrologia. Ou seja, a sociedade ela está orientando diante dessa situação e com embasamento científico. Entenderam o raciocínio? Quer dizer, se eu não tenho indicação clínica, eu postergo a entrada nesse programa de diálise, um programa de diálise. Ok? Entenderam? Entendi, professor. Muito bem. Vamos para mais um exemplo aqui. Caso clínico. Paciente renal crônico muito emagrecido foi internado para tratamento de pneumonia. Piorou a função renal. Planejada alta. Foi discutida a colocação de um catéter periférico, catéter central perifericamente inserido. Se chama PICC, catéter central perifericamente inserido para suporte nutricional parenteral domiciliar. Aí a pergunta é o seguinte: essa conduta está correta? Eu acho que não, professor. Por quê? Porque eu acho que é um procedimento muito, assim... Nutrição parenteral se faz a nível hospitalar. Eu acho que precisaria ser ambulatorial. Oi? Não entendi. Você pode repetir? Eu pensei no desconforto e nas complicações de ter um catéter em casa com as pessoas que não entendem muito bem, que não têm... Mas o doente pode ficar em home care, ele tem assistência em casa. Tem médico que passa visita, tem enfermeiro que toma conta, tem fisioterapia que passa visita. O sistema de home care ele existe, tem empresas que vivem disso, home care. E eu posso utilizar nutrição parenteral em casa. Coloco o catéter, esse catéter fica um período longo, o risco de infecção é menor quando a gente utiliza. Sabe o que significa esse catéter PICC? Vocês já viram isso? Não, né? É um catéter que é puncionado, uma veia, pode ser uma veia basílica, por exemplo. Esse catéter é colocado numa veia central, ele é tunelizado, com isso o risco de infecção é minimizado. E aí pode ser utilizado, por exemplo, para suporte nutricional parenteral. O doente está lá, nutrido, teve alta. Qual é a particularidade ali que eu estou tentando mostrar para tentar ligar... Teve uma piora, né, professor? Oi? E teve uma piora da função renal, não teve? Teve piora da função renal. E aí, o que tem uma coisa com a outra? A alta dele, não sei.
se tinha necessidade de Não, ele receber ela. não tem maluquice. Eu estou recebendo ligação, estou de... Não, aí não tem maluquice. Eu botei piorou a função renal, mas os médicos avaliaram e deram alta, né? Avaliaram e deram alta. Não é, ninguém vai dar alta para um doente precisando de diálise, né? Não é isso, né? Está ali escrito que piorou a função renal, mas ele não preencheu critérios para ser colocado ou mantido dentro do hospital fazendo diálise. Não foi isso, não está escrito isso ali. Só está escrito que piorou a função renal. E aí ficou ali com tratamento. Eu não entro em detalhes, né? Se ele dialisou e melhorou, ou se ficou em tratamento conservador, mas o doente teve alta. Teve alta, se tivesse necessidade de suporte dialítico, estaria escrito isso, né? Mas houve piora da função renal durante o período de internação, mas conseguiu ter alta. O que tem a ver uma coisa com a outra? É isso que vocês não estão ligando. Então, vamos lá. O que a sociedade recomenda nesse caso? Né? Vamos ver. É detalhe, né? A medicina é feita de detalhe. Foi discutida a colocação da PIC. Então, o que o colega da nefrologia fala? Olha, não implante catéter central inserido perifericamente, que é o PICC, em pacientes em estágio 3 ou 4 de doença renal crônica sem consultar a nefrologia. Preservar veias é crítico para pacientes em estágio 3, 4 de doença renal crônica. Fístula arteriovenosa são os melhores acessos para hemodiálise, com poucas complicações e menor mortalidade quando comparado com o catéter, que eu acabei de comentar agora no outro caso. Punções excessivas lesam as veias, destruindo sítios potenciais de fístula arteriovenosa. Acessos de pique, né, e a punção de veia subclávia podem causar trombose e estenose de veia central. Consulta com a nefrologia inicialmente aumenta o uso de fístula arteriovenosa no início do programa de hemodiálise e pode evitar transplantes e punções desnecessárias. Aqui a referência bibliográfica, Sociedade Americana de Nefrologia. Ou seja, por conta do comprometimento da função renal que o doente apresentou, não é recomendado a colocação desse tipo de catéter, que eu posso precisar dessa veia mais adiante para fazer uma fístula arteriovenosa, e uma das complicações de um catéter, de um pique colocado, é o doente fazer trombose. Então, eu não posso fazer fístula naquele lado ali onde colocou o catéter. Entenderam? Cuidado. Sim. Detalhe. A vida é feita de detalhe. Para isso tem um especialista. Mas, felizmente, né? Tem os especialistas, né? Tem o clínico abusado também, que se mete em tudo. Mas o especialista, não faz isso porque não é recomendado fazer. Por quê? Porque está escrito para não fazer. Mostra ali a referência bibliográfica para não fazer. A evidência científica. Vamos aqui para mais um caso clínico. Outro caso clínico. Está aqui. Você já como médico vai visitar seu avô, está lá, que faz hemodiálise. Quer dizer, seu avô entrou lá em hemodiálise. Acompanhante relata constipação recente, né, que está lá junto do seu avô. Diante dos dados acima, você indicaria colonoscopia? E aí? O que significa o silêncio? Estão pensando? Ótimo. Quem se habilita? Ninguém? Nenhuma participação? Estou aguardando. Volta o caso rapidinho, fazendo favor. Oi? Volta o caso rapidinho, fazendo favor. Agora? Isso. Está lá.
Eu botei avô de brincadeira, né? Seu avô de brincadeira, né? É só para mostrar que a gente tem que estar comprometido, né? Se a gente não se compromete com o nosso avô, vai se comprometer com quem, né? Mas e aí? Como é que eu resolvo isso? O Henrique está dizendo que não indicaria. Tem alguém que indicaria? Para esse sentido aí de constipação, É o que está escrito. acho que não. Não. Mas por que não? É uma decisão complicada. É uma decisão complicada. Seria por causa da medicação utilizada para sedar o paciente? Sedar o paciente? Não, não. Isso é Não. segurança. É um doente idoso. É um doente idoso de programa de hemodiálise. Se ele for fazer uma colonoscopia, ele vai fazer no ambiente Sim. adequado, com o colega da área, da especialidade, com a assistência ali do colega da nefrologia, da anestesia, né? Isso tudo é feito com cuidado, doente monitorado, anestesista presente, né? Obviamente tem que sedar o doente para fazer a colonoscopia, mas ele fica monitorado ali com o anestesista do lado, com toda a segurança. Não é essa. Oi? Eu não sei aí nessa questão da constipação aí, falta elementos aí, né? Tipo assim, aí aspectos nutricionais. Ele é um paciente renal crônico em tratamento dialítico. Provavelmente ele tem uma restrição hídrica diária e tem que saber se isso está balanceado, porque isso pode interferir também na questão das eliminações intestinais, Isso. entendeu? Então, tipo assim, ele pode estar desidratado, de certa forma, entendeu? E pode estar, de certa forma, interferindo no processo de eliminação intestinal, de formação de fezes, no caso. O teu raciocínio está errado, Rodolfo. É bastante comum a gente encontrar pacientes idosos com a queixa de constipação, não é? Bastante comum. E qual é o significado clínico disso, né? Por alguns motivos, o doente pode ter ali a constipação né, isso já tem algum tempo de evolução. O detalhe é que eu falei ali há 2 semanas, quer dizer, o doente, pelo que está mostrado, ele teria um hábito intestinal normal e há 2 semanas ele passou a apresentar constipação. Quer dizer, como dentro do teu raciocínio, pode ser algum fato novo que levou o paciente a apresentar constipação, né? É isso que você está tentando falar. Veja bem, a medicina, eu posso raciocinar de um jeito ou de outro. Eu posso achar que isso pode ter a ver, por exemplo, com questões relacionadas à hidratação, como você está colocando, ou então à dieta que o paciente está recebendo, ou então achar que isso pode ocorrer com alguma frequência em paciente idoso, mas fica sempre a possibilidade, né, de estar diante de uma outra patologia, né, que poderia causar constipação em paciente idoso, e a patologia que nós estamos, que tem que ser colocada para raciocínio é uma neoplasia de cólon, né, podendo causar constipação intestinal. Então, o fato de haver a constipação, eu tenho que pensar em algumas possibilidades. Dentre essas possibilidades, uma delas é o doente idoso, uma delas é a possibilidade de neoplasia de cólon. Agora, com essa história, isso é suficiente para eu pedir a colonoscopia ou não, né? Num contexto do doente idoso com doença renal crônica. Então, é isso que está sendo colocado. Quer dizer, 2 semanas de constipação seria suficiente para eu indicar a colonoscopia nesse modelo de paciente idoso em renal crônico, né? Isso pode ser colocado como possível ou não, como problema ou não. Vamos ver o que a sociedade recomendou nesses casos aqui, né? Vejam que quem está dando a orientação é a Sociedade de Nefrologia, diante dos dados acima. O que a sociedade falou? Está lá. Não faça screening de câncer de rotina para pacientes que estão em diálise com expectativa de vida limitada, quer dizer, eu estou ali, ele está raciocinando que tem expectativa de vida limitada um paciente de 86 anos.
sem sinais ou sintomas, quer dizer, não fazer screening de rotina de câncer. Isso inclui, ali, ó, devido à alta mortalidade para pacientes com doença renal crônica em estado terminal, o screening de câncer de rotina, incluindo mamografia, colonoscopia, avaliação do PSA ou então o exame ginecológico do Papa Nicolau em pacientes com diálise com expectativa de vida limitada, como aqueles que não são habilitados para transplante, não tem custo efetivo e não melhora a sobrevida. Testes falso-positivos podem causar risco, procedimentos desnecessários, tratamento excessivo, diagnósticos mal feitos e aumento do estresse. Um approach, uma abordagem individualizada para screening de câncer, incorporando fatores de risco do paciente, expectativa de sobrevida e status para transplante ou não, é requerido. Daria referência bibliográfica, Sociedade Americana de Nefrologia. Então, veja que a sociedade ela coloca ali várias questões para você não ficar pedindo exame desnecessário, exame demais, num doente com uma expectativa de vida reduzida, quando você tem ali doentes em programa de diálise com doença renal terminal, né? Por outro lado, ele abre a brecha, quer dizer, se eu tenho ali um doente que não tinha constipação e passou a ter constipação, será que isso pode significar a presença de uma patologia nova, por exemplo, uma neoplasia de cólon? Quer dizer, então, aí entra na medicina o que a gente chama de bom senso. Bom senso não está escrito no livro. Bom senso é de acordo com a sua experiência profissional, com com as suas evidências científicas e também as particularidades do paciente. Quer dizer, no final, você pode defender um lado ou defender o outro, né? E chegar ali a um meio termo. E quem vai resolver isso são vocês, na hora que estiver diante do paciente. Quer dizer, eu ignoro uma constipação, eu vou deixar para lá, o vovô está dialisando, eu vou deixar para lá essa constipação. Daqui a 3 meses, o quadro piora, você tem uma massa palpável, faz uma colonoscopia, o doente está obstruído, evolui com obstrução intestinal. Quer dizer, aquilo que eu poderia resolver com calma, eu vou resolver correndo, porque o doente está com quadro de obstrução intestinal. Tem que internar para fazer colostomia, para tratar a obstrução intestinal, não consegue ressecar o tumor, que eu poderia resolver isso em outro momento. Ou não é nada demais, aquela constipação que ocorreu há 2 semanas, agora o doente voltou a evacuar normal e isso foi resolvido sem maiores problemas. Essa preocupação cedeu. Então, o ensinamento é que eu devo, algumas vezes, num primeiro momento, pensar um pouco mais e esperar um pouquinho a evolução para decidir se eu submeto o doente a um exame que vai trazer algum grau de desconforto, né, para fazer um diagnóstico. É doença diverticular. Doença diverticular é bastante prevalente em doente idoso e é uma causa de constipação também, né? Então, o doente, a gente tem que ter cuidado com as decisões que nós tomamos, né? Não ignorar, porque aí eu estou deixando passar a possibilidade de uma patologia que compromete a vida do doente logo a seguir, né? E também não ser invasivo demais de ficar pedindo exame, absolutamente desnecessário. Isso tudo tem que ser ponderado. Mas vejam que a recomendação da sociedade é ter cuidado com isso, e não ficar fazendo screening para câncer em doente com expectativa de vida reduzida, que está fora de programa de transplante, que são os doentes idosos em doença renal terminal. Alguma dúvida? Ou não? Vamos para mais um caso aqui. Outro caso clínico. Paciente que faz acompanhamento por litíase renal, interna com infecção urinária para tratamento. Quer dizer, faz lá uma complicação por conta da litíase e fez a infecção. Cultura revela micro-organismo somente sensível aos aminoglicosídeos. Você prescreve de que forma? E aí? Como é que eu resolvo isso?
Alguém tem ideia? Não. Mas, ô João, mas aí faz o quê? Não trata? Você tem que dar uma solução, rapaz. Essa resposta não cabe. Se eu estou com um problema, eu tenho que resolver o problema. Eu não posso ser assim, não vou resolver esse problema. Quer dizer, eu tenho ali um doente que tem litíase, internou por conta de uma infecção urinária, né? Tem uma chance maior de fazer porque tem a litíase renal, faz a cultura, isolo lá um micro-organismo só sensível a aminoglicosídeo. O que eu faço? A resposta não pode ser não. Não significa o quê? Não vou tratar a infecção? Ou não sei o que eu vou fazer? Chama o pessoal da CCH, chama a nefrologia, consultas universitários. Daqui a pouco é você que está resolvendo isso. Eu acho que primeiro tem que tratar a infecção, né, para poder manipular o doente ou não. Mas é essa pergunta que está sendo feita. Então. E aí, trato como? Essa é a questão. Tem alguma particularidade aí nesse caso ou não? O Henrique está falando que faria um aminoglicosídeo mesmo com cautela. O que é isso, o Henrique? Explica melhor. É dose reduzida, né, professor? Dose porque reduzida. se só deu sensível ao aminoglicosídeo, né? Eu ia fazer ele, mas com certo cuidado de não fazer mal para o paciente. Né? Eu tenho alguma outra opção, além do aminoglicosídeo, que foi colocado ali? Não, não tem. Se a cultura mostra só sensibilidade ao aminoglicosídeo, é ele que eu vou prescrever. É ele que eu vou prescrever. A questão é o seguinte, os aminoglicosídeos são nefrotóxicos, né? Tem nefrotoxicidade. Então, essa é a particularidade, né? O que você chama de cautela, dose reduzida, não é essa a resposta, não é. Eu vou mostrar para vocês. O que a sociedade recomenda? Vamos lá. Aqui. O que a sociedade recomenda? Ali, não faça múltiplas doses diárias de aminoglicosídeo para paciente com função renal normal. A injúria renal aguda é uma grave complicação do uso de aminoglicosídeos. A toxicidade renal tem relação com picos níveis da droga elevados, portanto, doses frequentes devem ser evitadas. O regime de uma dose diária não mostrou ser inferior a 2 doses diárias para tratar a endocardite, que é uma outra patologia que a gente precisa fazer uso também do aminoglicosídeo. O uso em intervalo estendido, uma vez ao dia, para os aminoglicosídeos, se mostrou efetivo e seguro para pacientes imunocomprometidos com neutropenia febril. Está aqui as referências bibliográficas, é a Sociedade Australiana de Nefrologia. Então, ele está dizendo o seguinte, você vai prescrever o aminoglicosídeo, mas, idealmente, você vai fazer uma dose diária só, e não mais de uma dose, entendeu? Para que o doente não tenha o risco aumentado de fazer nefrotoxicidade. O doente tem uma função renal normal. Quer dizer, eu posso tratar aquela infecção com uma dose diária de aminoglicosídeo. Não preciso, por exemplo, fazer de 8 em 8 horas a gentamicina, ou de 12 em 12 horas a amicacina. É isso que ele está falando. Entendeu? Então, fazer com cautela, como o Henrique respondeu, está certo, mas não é com diminuição da dose, sim com uma dose diária da droga que você está prescrevendo. Ok? Vamos lá. Vamos ver se tem mais outro caso clínico aqui. Acho que tem, deixa eu ver aqui se tem. Não, acho que acabou. Nós recomendamos aos clínicos cuidadosamente. Não, essa aqui agora acabou. Acabou.
Bom, então veja, a gente deu vários exemplos aí dentro da área de nefrologia, aonde as sociedades, diante desses problemas que foram colocados ali, que são problemas comuns, né? O que elas recomendam, né? Sociedade canadense, sociedade americana, sociedade australiana. Quer dizer, a sociedade procura ajudar os seus associados, os seus especialistas, a tomar decisões com embasamento científico, levando em consideração alguns aspectos também ali de particularidade do paciente. Alguma pergunta? A palavra final aí dessas questões nefrológicas, vocês cobrem lá do Mitsu. Eu sou amigo do Mitsu, a gente já deu aula junto aí em outra época, né? Então eu sou clínico, na verdade, intensivista, né? E estou dando opinião aí em relação à nefrologia. Lógico que tem um pouco também de opinião pessoal, mas eu estou mostrando para vocês as coisas escritas que a sociedade recomendaram, né? No final, eu sempre mostro ali o que a sociedade está recomendando, né? É isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, obrigado. Não, professor, tudo certo. Não? Essa maneira de estar dando a aula está sendo satisfatória? Quer dizer, eu mostro o caso, a gente discute, vocês são ouvidos. Acho que tem que ser dessa forma, né? E é como a gente vai fazer até o final, até o final da disciplina. Bom, se não houver dúvida, vocês podem botar o nome e a matrícula e sair. Um abraço aí para vocês, até semana que vem. Tá? Um abraço. Hein? Obrigado pela participação. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, que aí vocês me ajudam a dar aula. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Valeu, professor. Um abraço. Fica com Deus. Um abraço. Durar